nós vamos concluir o primeiro capítulo, A Busca, que é do livro Despertar do Espírito. Lembrando que esse primeiro capítulo que apresenta e dá introdução à obra, a busca se refere justamente a essa necessidade que o ser humano tem de despertar espiritualmente, de acordar a sua verdadeira natureza, de se perceber no plano de imortalidade da alma, superando não só as imposições do corpo ou as necessidades materiais, mas também transcendendo os aspectos do ego, da personalidade e de tudo aquilo que também representa transitoriedade na nossa experiência física ou encarnatória. Porque o que de fato é permanente e transcende a nossa experiência encarnatória é o nosso eu profundo, é o nosso si, na linguagem de psicologia de Jung, é o nosso eu mais profundo, porque fora dele, tudo que a gente tem, as identificações, os gostos, as tendências, nos foram emprestadas pela sociedade, pelos pais, pelos exemplos, nessa encarnação e em outras. Então a gente vive, se for analisar direitinho, uma coxa de retalhos no psiquismo nosso, do qual o que de fato é permanente e tem base de eternidade não tem nada a ver com esses empréstimos emocionais, psicológicos, existenciais que nós tivemos tanto nessa encarnação quanto em outras. Então, o despertar do espírito, que é o objetivo maior dessa obra, é justamente acordar aquilo que de fato foi imerso, soterrado pelas ilusões do ego, pelas identificações transitórias que a gente tem com o personalismo e que agora, acordando para os valores do espírito, a gente consiga transcender a todos eles, ressignificando a nossa forma de ver a vida, de interagir durante a própria encarnação, fazendo com que essa atual experiência encarnatória nossa marque um ponto de divisão ao longo das caminhadas reencarnatórias que nós já tivemos. É esse o objetivo ao qual, inclusive, o próprio encontro que nós temos com a doutrina espírita abre todas essas possibilidades. De que agora, em termos de despertamento, a gente se torne, diríamos em termos espirituais, como Emmanuel fala, adulto, dono, direcionando o seu livre-arbítrio, a sua vontade, o que ele realmente quer, sem permanecer numa condição que muitas vezes nós armazenamos de vítima de nós mesmos, vítimas de vícios, de desequilíbrios que tivemos nessa vida ou noutra, e que quando menos se pensa se impõem através do nosso inconsciente, ou através de resquícios de um passado que não tem mais razão nenhuma de atrapalhar o nosso viver de hoje. Mas se a gente não tiver acordado espiritualmente, a gente vive em cima de atrapalhos. E o curioso de tudo é que mesmo os espíritas que detêm em termos de possibilidades de conhecimento da realidade da imortalidade da alma, mesmo tendo todo esse material, pouco utiliza. E continua em termos de fragilidade emocional, psíquica, como alguém que, dependente de religião, na verdade, continua escravo ou manietado pelos valores psíquicos mal resolvidos dessa vida e de vidas anteriores. Então, é nesse sentido que hoje nós vamos concluir
o capítulo da busca, e vamos ver aqui a introdução extraída do texto Cartas de Paulo comentadas por Emmanuel, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Reconhecemos que em todos os tempos o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as aspirações das esferas superiores da vida. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro e fora de nós. Então vamos tentar fazer alguns comentários que sirvam de ponte entre o que Emmanuel aqui nos disse e o estudo que estaremos tendo nessa tarde. Então, Emmanuel diz de forma bem explícita: reconhecemos, temos conhecimentos dos grandes conflitos que o discípulo sincero do Evangelho tem em relação às sugestões da região inferior e às inspirações das esferas superiores da vida. Emmanuel se refere ao quê? Aquilo que nós aqui estávamos há pouco nos referindo, aos conflitos do inconsciente, do passado mal resolvido, de situações conflitivas que estivemos vivenciando em encarnações passadas e que mesmo agora, recebendo a luz cristalina do Evangelho do Cristo pelo Espiritismo, ainda não aprendemos a utilizar devidamente essas ferramentas e resolver esses conflitos. Porque não faz sentido nenhum agora, perante o que nós temos recebido do Espiritismo, manter níveis de complexos, de traumas, de situações problemáticas que afloram do nosso inconsciente e que não tem mais razão nenhuma de receber atenção, de receber apoio, infelizmente, do nosso espírito na atual encarnação e vivendo, muitas vezes, de forma infeliz, devido a não ter aprendido ainda a superar esses conflitos que Emmanuel aqui se refere. Em relação a isso, Emmanuel nos abre o entendimento a um campo imenso de atividades. Porque, na verdade, os conflitos, os traumas, as questões interiores nossas, que geram muito sofrimento em nós, elas têm um pano, ou diríamos, um ponto de apoio. A falta de atividade, de serviço, dentro de nós e fora de nós. É o resultado daquela expressão muito popular que diz cabeça vazia, morada do diabo, coisa parecida. No sentido de que, quando você não está em atividade, quando você não está colocando a sua vontade e o que você quer em ação, outrem chega para colocar. E o que chega para colocar, infelizmente, na maioria das vezes, é para colocar para baixo, não é para colocar para elevar. E aqui Emmanuel diz, se refere a isso quando cita: lembremos-nos de que há serviço divino dentro para que a gente trabalhe o autoencontro, o burilamento íntimo, a melhoria espiritual nossa e fora de nós, pelas oportunidades de serviço, de vivência da caridade, de colocar em ação o que nós sabemos que é certo. Então, campo e coisa para fazer nós temos à vontade. E é por isso que ele se refere de uma forma sutil, Emmanuel usa muito isso, de lembremos-nos, porque na verdade não era nem preciso que ele lembrasse. Mas aqui ele coloca, eu diria até com um certo sarcasmo, lembremos, sarcasmo erudito dele, lembremos de que há serviço divino
dentro e fora de nós. Não tem campo para a gente estar apoiando conflitos, traumas e questões mal resolvidas dentro de nós por falta de serviço, porque serviço tem muito. É esse o sentido que aqui ele coloca. Então vamos concluir hoje o capítulo A Busca, que é o primeiro capítulo do livro O Despertar do Espírito. Eu chamei aqui o último slide que nós tratamos na semana anterior para ajudar a continuação do pensamento. Vez que novamente se abre um canal de ligação, E a experiência transcendental se dá, passando a constituir emulação para a conquista de um estado permanente e nunca de transitória duração, que sendo assim, efêmera, deixa amargura no íntimo. Dessa feita eu quero lembrar um livro pouco conhecido no movimento espírita, que nós já citamos aqui algumas vezes nesse estudo de Joana de Ângeles, mas que é o mais indicado e taxativo para essas questões. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, aliás, por Divaldo Pereira Franco, e é o único livro do espírito pastorino, aquele que é o autor de Minutos de Sabedoria. Então, o autor do livro Minutos de Sabedoria, ele tem um único livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, que se chama Imortalidade e Impermanência. E aí esse livro, Imortalidade e Impermanência, vai tratar, e de uma forma muito profunda, de questões como nós temos aqui compartilhado, que é aquelas aonde a gente possa perceber o que de fato é imortal em nós, o que de fato é transitório e que não deve receber tanto valor, e continuar sentindo-nos seres individualizados e imortais. Então, é essa individualidade que é o retrato do trabalho nosso ao longo de diversas encarnações, em termos de despertamento espiritual profundo, não pode se confundir com personalismo, com o ego, a própria personalidade que nós tivemos em diversas encarnações. E nem as que teremos lá para frente. Então é preciso atingir um certo nível de maturidade, de percepção da realidade do plano espiritual para superar as questões transitórias do personalismo sem se sentir perdido. Porque se não houver uma certa reflexão diante do que a gente está compartilhando aqui, a gente poderia dizer assim, gente, então vejam, tudo que eu me identifico não vai continuar. É criação, é empréstimo, é coxa de retalho das experiências encarnatórias, dos exemplos que eu tive com meus pais, com colegas quando eu estava na infância. Tudo é emprestado. E o que é que resta? Mas se nós formos avaliar de uma forma mais imediata, a gente diz, o que é que resta? Se eu não sou nada disso, e se tudo isso é transitório, o que é que resta? Resta o que é de mais sagrado, valioso e permanente em nós. O eu profundo, a espiritualidade em termos de identificação maior com Deus e com as leis divinas. Ora, e o que é isso? A gente poderia dizer, ora, e o que é isso? Se isso não tem nada a ver com personalidade, se isso não tem nada a ver com ego, o que é isso? O que é essa identificação? É essa identificação que faz com que nós tenhamos movimentos de caridade profunda, de altruísmo, de desprendimento, quando de fato nós vivenciamos
a caridade verdadeira. Quando a gente tem atos de verdadeiro desprendimento e de vivência da caridade, que nessas experiências, quando isso nós logramos realizar, vem em nós um sentimento de bem-estar, de consciência de dever cumprido. Essa sensação de bem-estar, de consciência de dever cumprido, faz parte desse eu profundo. Não tem nada a ver com personalismo, com a gente ter tido qualquer expectativa de retribuição. A gente fez o bem pelo bem. E neste momento que a gente realiza dessa forma, nós estamos dando campo para despertamento do nosso eu profundo, do nosso espírito, do que ele tem de permanente e imortal e que não tinha merecido atenção nenhuma em experiências encarnatórias no passado nosso. Porque é assim, ao longo da nossa caminhada evolutiva, quanto mais perto nós estivemos dos reinos animais, mais as nossas atitudes são estabelecidas no egoísmo, no orgulho e em só querer para si, que são as experiências nas quais nós estávamos mais distanciados da espiritualidade elevada. Na medida que fomos trabalhando essas experiências, fomos vendo e experienciando que o egoísmo, o orgulho, quando trazia certa felicidade ou alegria, era fugídia e no fundo deixava um certo gosto amargo. Isso certamente já aconteceu conosco em inúmeras encarnações aí mais próximas. Aí foi quando nós começamos a nos abrir mais para o lado da fraternidade, da irmandade, do altruísmo, da vivência do bem. E agora nós estamos tendo esses subsídios todo à luz do Espiritismo, que é a experiência atual. Então, voltando aqui ao texto. Vez que outra, abre-se um canal de ligação e a experiência transcendental se dá. Essa experiência transcendental é como as que eu citei agora há pouco. Ela tanto se dá na área da prática da caridade altruística, desprendida com humildade, quanto se dá em momentos de prece e de clima de comunhão elevada com Deus. Ali também há uma experiência de transcendentalidade, assim como também em momentos de meditação, onde nós damos uma parada nas nossas atividades mentais, materiais e outras, e abrimos pontos de ligação com o eu profundo pela meditação, aí também é uma experiência de transcendência. Mas essas experiências, à luz do que nós somos chamados a trabalhar nas obras de Joana de Ângeles, elas são colocadas de tal forma para se tornarem hábitos de vida e não momentos isolados. Para se tornarem hábitos de vida, aonde os condicionamentos antigos serão transcendidos e superados, há um longo caminho, mas o início se dá nisso que nós estamos aqui trabalhando. É na percepção desses momentos de comunhão com Deus, de meditação, da prática da caridade. Quanto mais esses momentos forem se repetindo, mais a experiência da transcendentalidade vai criando um campo de permanência. Então a gente vai poder. E isso não é
por um toque de mágica, mas a gente vai poder trabalhar, estar em atividades rotineiras ou habituais, mas espiritualmente consciente naquilo que realiza no campo material, se percebendo muitas vezes como segunda pessoa que exerce atividades sem se confundir com elas. A gente vai ter algumas vezes a oportunidade de ser o observador de si mesmo. Nessas situações em que nós passamos a ser o observador de nós mesmos, nós estamos trabalhando esse aspecto da transcendência de forma mais permanente. Então, dá-se-á momentos em que uma dona de casa pode estar lavando pratos e se perceber, né, a título de experiência meditativa e transcendente, como, e de fato não é, aquela que está lavando os pratos. Ela é muito mais do que aquele próprio ato ou aquela própria atividade. Ela é um espírito que, através do corpo espiritual, como nós aprendemos na doutrina espírita, engendra atividades no corpo material sem se identificar mais com ele e sem achar que é ele, porque agora se percebe de uma forma mais espiritualizada. Isso facultará, a longo prazo, experiências mesmo comuns no nível de satisfação e de gosto que só agora nós somos chamados a ter consciência de que elas existem. Porque geralmente, principalmente nos dias atuais que nós vivemos aturdido pelo mundo materialista, a gente vive e trabalha tanto sob pressão, sob metas, sob objetivos, que faz as tarefas e as atividades não vendo a hora de largá-las e de chegar a hora do final do expediente ou daquela obrigação. Isso é o resultado de um nível de ansiedade, de estresse e de desconforto criado pelas expectativas do mundo materialista, que agora, na prática da meditação, da transcendência, nós podemos realizar elas de uma forma diferente. E fato surpreendente, viu? Com mais eficácia. Porque a gente tem sofrido um impacto muito grande das questões materialistas, aonde para fazer bem você tem que fazer com agilidade, com pressa, com rapidez e com eficiência. E isso traz uma carga emocional tão ruim, tão estressante, que leva, como normalmente tem acontecido muitos, às estafas, aos estados de apatia pela carga que se impõe a si mesmo. Agora, diante dessas aberturas que nós vamos estar compartilhando nesse estudo, a gente é chamado a você pode fazer tudo isso e vai ser com mais qualidade, sem sofrer essa carga emocional negativa. A partir do momento em que você transcende a experiência encarnatória em termos de consciência desperta, você passa a fazer atividades que podem exigir rapidez, mas sem estresse. Se observando naquela atividade sem se confundir com ela. Porque o problema maior que traz aquele impacto emocional negativo é porque a pessoa se confunde com aquilo que ela faz. Ela não se percebe, como aqui a gente está colocando, como alguém que está além daquele ser humano que está fazendo aquela atividade. Mas continuemos. Nesse estágio, torna-se indispensável que o indivíduo se esclareça quanto à ocorrência, demetizando-a
e fazendo ruir o arcabouço do sobrenatural, que quase sempre acompanha as experiências mais profundas da individuação, da completude. Vamos esclarecer bem esses pontos que exigem realmente alguma reflexão a mais, vejam. Quando Joana de Ângeles aqui cita, nesse estágio torna-se indispensável que o indivíduo se esclareça quanto à ocorrência demitizando, eliminando e fazendo ruir o arcabouço do sobrenatural. Isso ela coloca porque esse nível de experiência que nós estávamos há pouco explicando não é, e de maneira nenhuma pode ser visto, como criação da mente, como um jogo sutil para que a gente viva estados de transcendência quando a realidade é dura e é outra. Porque normalmente as pessoas afastadas do despertamento espiritual profundo, como é a proposta do Espiritismo, que se entregam a certas práticas meditativas, até mesmo lá no Oriente, onde tem, como citamos os gurus no último estudo aqui, a pessoa se entrega a uma prática onde o necessário despertamento espiritual nela não foi trabalhado. Naqueles momentos em que ela está em meditação, em transcendência, ela está zen, até o momento que tem que enfrentar o seu dia a dia. E toda aquela experiência se torna uma experiência mística, que é ótimo no momento que está vivenciando, mas que é péssimo quando tem que enfrentar o dia a dia, a dureza do mundo material, e aquilo não teve apoio nenhum no seu psiquismo profundo e muito menos no uso da lógica e da razão. Na doutrina espírita associada à psicologia de Joana de Ângeles é que nós temos o uso da lógica, da razão, que leva pela reencarnação as convicções da imortalidade da alma, para a partir daí dar o outro salto rumo à busca do espírito do eu profundo, que é isso que nós estamos trabalhando aqui. Então, essa busca que depois leva nos estados meditativos ou de comunhão com o divino a estados de plenitude, de bem-estar, e que podem e devem se manter ao longo do dia e até em outras atividades, não é uma experiência mística, fantasiosa. É uma experiência real, fruto do uso da razão, da lógica, da vivência do bem, do despertamento espiritual. É outra questão. Então aqui, continuando, Joana diz, fazendo ruir o arcabouço do sobrenatural, que quase sempre acompanha as experiências mais profundas da individuação, da completude. Realmente, é preciso, para que essas experiências do transcendente e desse senso de plenitude espiritual em nós tenha estabilidade, a exata consciência de cada passo que nós estamos dando até atingir. Para depois, ao sofrer, nós estamos no mundo de provas e expiações, ao sofrer aflições inesperadas, os sofrimentos mais doloridos, a gente de repente caia por terra tudo que a gente estava sentindo de bem-estar e de interação com a espiritualidade. E dizer, acabou-se tudo. Aconteceu isso agora, acabou-se. Quando isso acontece, e aí nós sabemos que acontece, independente de religião, acontece com muitos espíritas, é o resultado de não ter sido feito esse trabalho de despertamento espiritual, como é proposta de Joana de Ângeles, de forma racional, consciente, vivencial
e transcendental pela prática da meditação, da prece e pelo estabelecimento de uma percepção nova da vida e de seus objetivos. Conscientizado de que o estado de iluminação ou exaltação dos sentidos não pode permanecer como um fato concluído, permanente, torna-se indispensável retornar à realidade objetiva do dia a dia, ao mesmo tempo mantendo-se impregnado pelo conteúdo dos valores adquiridos durante a ocorrência. Então, nessa fase temporária em que nós ainda nos encontramos, onde não conseguimos manter esse clima de euforia, de completude, de despertamento espiritual pleno, e Joana continua dizendo, torna-se indispensável retornar à realidade objetiva do dia a dia, ao mesmo tempo mantendo-se impregnado pelo conteúdo dos valores adquiridos durante a ocorrência. Então, numa fase de transição em que nós nos encontramos, aonde podemos ter experiências em termos de despertamento espiritual planificadoras, mas que não tem ainda a possibilidade de se manter, é estar atento e percebendo que mesmo que ela não continue naquele pique ou naquele nível de despertamento espiritual, nós podemos e devemos nos manter impregnados, envolvidos por aquele clima espiritual que já experimentamos. Eu me lembro que às vezes esse clima espiritual ele se dá, por exemplo, na leitura de um romance espírita como o de Emmanuel, como aqueles do cristianismo primitivo, aonde a pessoa vai ali compartilhando um nível de transcendência do psiquismo dela e aonde os problemas pessoais que a criatura tem passam a significar nada, porque ela vê e constata que outras pessoas sofrendo muito mais mantiveram o clima espiritual de harmonia e de paz. Aquilo provoca ao longo da leitura e sobretudo na conclusão dela um estado de bem-estar que a pessoa diz, meu Deus, o que são os problemas que eu enfrento? Nada. Só nada. Esse estado, mesmo que depois ele não consiga se manter ao longo do dia a dia, ele pode ser ressignificado, relembrado, para que de certa forma o proveito dele se mantenha, mesmo que não seja no mesmo nível. Porque normalmente acontece no nível de satisfação que o dia a dia dilui. O ser psicológico é alguém em constante transformação para melhor, porquanto o eu real é de natureza eterna e deve ser descoberto quanto preservado por constituir-se a meta essencial da existência terrena. Então, nada de acharmos que há um ponto de conquista e de despertamento espiritual onde tudo já está realizado. Atingido certo nível, novos patamares vão se defrontando no nosso horizonte de evolução. A doutrina espírita, ela no seu caráter de revelação permanente, tem algo que em essência falta a todas as religiões da humanidade. E o que é?
o seu caráter de revelação permanente, aliado à maturidade espiritual que o homem dá conta. Ou melhor, que até seus próprios adeptos dão conta. O que hoje nós entendemos no Espiritismo como espírito puro, espírito perfeito, última escala do livro Dois Espíritos, é o que as limitações mentais e do psiquismo nosso atual alcançam. Atingindo patamares mais elevados, outros vão se abrindo. Nesse sentido, nós precisamos sempre estar nos achando incompletos em processo de transformação, de desprendimento, de elevação permanentes, mas, ao mesmo tempo, associando-nos às conquistas e ao despertamento espiritual que já tenhamos trabalhado conosco mesmo, curtindo e aproveitando aquilo que na atual possibilidade de maturidade espiritual e emocional damos conta. Se a gente faz aquilo na medida em que é possível ser feito e que nós damos conta, ótimo. Estamos no que a espiritualidade ou até mesmo a nossa consciência profunda está aguardando de nós mesmos. Voltando ao texto. Porquanto o eu real é de natureza eterna e deve ser descoberto, para quanto preservado, por constituir-se a meta essencial da existência terrena. Veja, a meta essencial da existência terrena, como é colocado por Joana de Ângeles aqui, é o quê? É o despertamento do nosso eu profundo, que está além da personalidade, do ego, daquilo que a gente se identifica como sendo as características pessoais nossas. Esse é o eu real e ele é a meta essencial da nossa existência. Enquanto ele não é suficientemente trabalhado, nós estaremos ainda mantendo identificações com coisas, objetos, pessoas, provas, resgates e sofrimentos. Aquilo que tem sido curtido ao longo de diversas encarnações. Na medida que o nosso eu real vai sendo desperto, ou o nosso espírito profundo, todas as situações que nos constrangem, que nos incomodam no mundo material, passam a ter outro sentido, outra percepção, outra realidade. Olha, as coisas... Isso se dá até nas críticas pessoais. A gente só se sente atingido por uma crítica pessoal de alguém quando nós temos a ver. É porque dentro de nós houve alguma brecha de sintonia adversa com aquilo. Porque se a gente tiver aquilo bem resolvido, bem conquistado em nós mesmos, não tem razão. Então, isso se dá tanto em termos, como eu citei esse exemplo, pessoais, em relação a uma crítica, quanto a tudo que é do mundo material. As coisas do mundo material têm um impacto que o nosso campo de sintonia ainda dá a elas. Na medida em que a gente transcender isso, ressignificar, pronto, o caso está resolvido. O engano e a mentira do mundo materialista é que ela diz que a gente resolve possuindo. Só que quando a gente possui, é a sede da água do mar. Nunca tem bastante o suficiente. Quando a gente se projeta para coisas, como se a posse daquelas coisas fosse o alvo,
estamos fritos, porque nunca vai ser o bastante. E o curioso de tudo é que isso é em toda a área de relacionamento da criatura humana. Isso envolve coisas, circunstâncias e pessoas. Todas as áreas onde a gente atua. Se a gente ainda está envolvido pela ilusão da matéria e da posse, nada vai nos satisfazer. Quando a gente tiver uma coisa conquistada e certa, a gente quer outra, que é uma segunda ou uma terceira. E como a gente está vendo aqui, a meta essencial da nossa experiência encarnatória é o quê? É despertar o eu real, o eu profundo, o acordar espiritualmente. Perceber que a gente já é, em termos potenciais, diríamos em termos simbólicos, um gigante, um Deus menor, que precisa apenas de uma coisa, ter consciência do que é. Porque na medida que a gente tiver consciência do que é, em termos de espiritualidade profunda e permanente, pronto, teremos nos libertado. E, pois não. E já corroborando com essa informação que você está passando, eu já passei por uma experiência de trabalho e fazer um atendimento onde a pessoa estava muito assim, fora de si, completamente. E eu não falei nada, eu apenas fiquei calada, ouvindo, porque às vezes assim, a pessoa vive aquele tumulto todo, eu acho que era mais a necessidade de ser ouvida, né, do que de realmente agredir. Até porque a situação não era diretamente comigo, né, mas eu estava ali representando a empresa. Essa situação era com a empresa. E eu só assim, nossa, na cabeça, eu fui chamada no final de dissimulado. Vê? Aí eu fiquei pensando assim, mas pô, se eu tivesse revidado, era louca, era despreparada para o carro, enfim. Mas por quê? Ali eu entendi, e isso é muito corriqueiro no local que eu trabalho, que as pessoas passam o dia a dia estressadas, né, aquela coisa toda, e às vezes quando eu venho para o meu local de trabalho, que é para eles um momento de lazer, então ali é o momento deles, tipo, descarregar toda aquela tensão. Né? Verdade. E aí eu já tive essa percepção, então de certo modo eu já consigo ter um certo controle no sentido de apenas ouvir. E eu não estar nenhuma palavra, porque senão quando você for falar, acaba parecendo agredida. Tem uma frase bem sintética no Evangelho, na Bíblia, no Novo Testamento, que é exatamente a forma simbólica e profunda do que a gente estava dizendo. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o sentido qual é? Se realmente tu te possibilitar ter o despertamento espiritual pleno, que é o alvo da missão do Cristo, nos redimir, nós seremos livres. Mas se isso a gente colocar limites, os limites que nós colocarmos serão os nossos grilhões ou as nossas correntes. E ali a gente ainda não estará livre. Mas é por aí mesmo. Continuando, o indivíduo possui, mesmo que inconscientemente, o germe do sentido ético da existência terrena. Chispa do psiquismo divino que traz no âmago do eu profundo esse embrião que se desenvolve na razão direta, em que o conhecimento e a emoção predominam sobre os instintos primários, abrindo espaço para a razão, o discernimento, a evolução. Então, como havia dito há pouco, nós todos trazemos dentro de nós um gigante, um germe, uma chispa do psiquismo divino. E é um embrião, claro, que se desenvolve na razão direta, em que o conhecimento e a emoção predominam sobre os instintos primários. Então, evidentemente que, em termos ímpar,
o Espiritismo nos dá todos os meios para que esse psiquismo divino seja trabalhado ao máximo em nós, estruturado no Evangelho do Cristo, quando até mesmo disse: vós sois deuses. E a Escritura não pode ser desmentida a respeito disso. O próprio Cristo fez uma referência que está nos Evangelhos. E é nesse sentido que nós somos chamados a trabalhar esse novo nível de consciência. É claro, mais de uma vez eu já compartilhei essa informação aqui, mas sempre se torna importante repetirmos. É claro que isso que estamos aqui compartilhando, para as pessoas que têm a visão do mundo pela ótica do materialismo, é um absurdo. Que história é essa? A vida é isso aqui. E aí as pessoas às vezes dizem isso se dirigindo às sensações que os sentidos físicos produzem. Sensações essas que hoje a física quântica diz que são meras criações de cadeias de neurônios do nosso cérebro. Toda a realidade do mundo material que nós temos contato é uma realidade pela física quântica hoje em dia, falsa e mentirosa, da qual a temporária sensação provocada pelos sentidos físicos nossos, que é a visão, a audição, o tato, qualquer outro, nos dão a impressão de permanência, quando na verdade tudo está em movimento. A gente está aqui numa sala que, em termos quânticos, seria toda uma nave viajando em movimento. As coisas que nos dão a sensação de visão é porque a nossa visão não presta. E quem é míope, mais ainda, né? Mas mesmo que a gente tivesse uma visão excelente, quando a gente olha para um objeto, é o resultado de que a velocidade das partículas que compõem aquele objeto é de tal forma superior à capacidade visual nossa que nos dá a ilusão de que eles estão fixos, quando eles estão no movimento de alta velocidade. Se a gente tivesse a visão de fato bem apurada, a gente olharia para alguém e viria não a pessoa em si, viria em altíssima velocidade a quantidade de partículas que estão dentro da pessoa. Se lembram daquela visão de Matrix? Quem já assistiu o filme de Matrix sabe quando é aquilo, né? Quando o artista lá, esqueci o nome dele, não lembrava muito quem era. Quem era o ator de Matrix mais conhecido? Que era uma espécie de Messias. Ele tinha vindo para despertar as pessoas. Porque a base de Matrix é um mundo onde todos dormem e têm as suas energias sugadas por máquinas. É um sentido figurado para o que acontece na Terra em termos espirituais. O mundo materialista compôs no psiquismo da maioria das criaturas humanas a ilusão da matéria, onde elas se tornam reféns de quê? Da espiritualidade inferior que absorve as energias dos encarnados, vivendo em conluio psíquico, que nas obras de André Luiz chama de vampirismo, aonde a pessoa não se dá conta de que ela, ao mesmo tempo, vampiriza seres inferiores, às vezes até pela questão da alimentação, e é vampirizada por seres desencarnados que também roubam as energias dela do mesmo modo. Então, no filme Matrix, quando o ator olhava para a realidade material com concentração, ele via os dígitos, ou em computador, na linguagem de computação,
que é os dados que compõem as informações, e não a pessoa em si. Mas voltando aqui ao texto, saindo um pouco dessa questão de física quântica, a questão é, na medida em que, de fato, nós temos a consciência desse divino que está dentro de nós e damos campo a ele vai se impondo. Por quê? Porque é que à medida que nós temos consciência dele, porque é exatamente isso que acontece no mundo sensorial em que nós estamos imersos. Vejam que coisa. As coisas só existem para nós pela atenção que nós damos a ela. É por isso que quando nós entramos numa sala, se for uma sala que habitualmente nós entramos, se nela tiver um objeto diferente, a nossa visão vai logo para cima daquele objeto. Porque não faz parte dos hábitos condicionais da nossa visão. Mas se for uma outra pessoa que não frequenta aquela sala e entrar nela, a visão dela não vai para aquele objeto de jeito nenhum. Aquele objeto, possivelmente para ela, poderá até nem existir. Ela vai sair daquela sala e vai dizer, bom, tinha isso aqui, mas não vai falar daquele objeto. Por quê? Porque aquele objeto, de fato, só tem sentido de realidade quando a gente dá atenção a ele. Assim é também o psiquismo profundo nosso. Quando a gente enxergava a vida do ponto de vista materialista e tudo era matéria, a nossa consciência não recebia ou não era direcionado a atenção para esse eu profundo. E se não é dada atenção, é como se ele não existisse. Quando agora a gente, pelo conhecimento espírita, pelo esforço da prática dos valores transcendentais, vai se estabelecendo, quer a gente queira ou não, a gente começou a dar atenção e valor a uma realidade que antes a gente não dava. Isso é trabalhar o psiquismo profundo em nós, paulatinamente. Na medida em que a gente tem mais ações, mais atitudes, à medida que a gente gasta mais tempo com os valores espirituais, a gente está trabalhando fortemente o divino dentro de nós. O transcendente, a consciência profunda. Por quê? Porque na experiência material que nós estamos, tudo vive da atenção. As coisas só têm vida e valor para nós pela atenção que a gente dá a elas. Isso inclusive nos relacionamentos afetivos, né? Em qualquer área. Se você dá atenção, dá valor e dá vida, ali você estabelece, em termos conscienciais, uma particularidade de realidade sua, que é profundamente alimentada por você. A questão toda é, à luz da psicologia de Joana de Ângeles, isso também ocorre com o psiquismo profundo nosso. Ter agora momentos onde a gente asserene a mente, trabalhe a meditação, se perceba além do personalismo e daquilo que antes a gente se identificava, a gente está movendo um campo psíquico interno no nosso cérebro que não tinha sido acionado antes. A gente está fazendo novas conexões neuronais. O psiquismo nosso começa a trabalhar em algo que antes não trabalhava, porque nem sabia que existia. E passa a ter realidade porque há, de fato, em termos físicos, uma engrenagem criativa pela nossa mente, pela nossa consciência, no nosso campo nervoso, das nossas células nervosas. E aí, isso gera, paulatinamente, um círculo que agora a gente não pode dizer vicioso, porque é um círculo virtuoso.
a gente vai dando mais atenção à espiritualidade, à prática do bem, e vai criando internamente subsídios psíquicos e neuronais que vão incentivando mais ainda isso. É por isso que, verdadeiramente, quando nós damos valor sincero às coisas espirituais, é um caminho sem volta. Você não vai olhar mais para trás. Você só vai querer ir dali para frente. Relembrando aquela história, da mulher de Ló, que quando olha para trás se transforma numa estátua de sal, segundo a leitura bíblica literal. Aquela história da mulher de Ló tem vários aspectos também na área da psicologia e do espiritismo. A mulher de Ló olha para trás porque ela não tinha resolvido o inconsciente dela. Ela olhou para trás porque eram os valores que ela estava abandonando. Porque quando Ló sai com a esposa e a família, estavam abandonando tudo, que a cidade ia ser destruída. Eles têm que abandonar a casa e tudo. E receber uma orientação, não olhe para trás. E quando a mulher de Ló olha para trás, na linguagem bíblica, ela se transforma na estátua de sal. Ela olha para trás justamente porque o inconsciente dela não tinha sido resolvido, não. Tinha coisas atrás que ela estava sentindo a perda. E é quando ela olha para trás. Quando a gente, de fato, estabelece um despertamento espiritual e começa a trabalhar profundamente o psiquismo nosso, não dá mais para olhar para trás. Porque não faz mais sentido. Então, tem que olhar para frente e aquilo que antes nos prendia a atenção, agora é ressignificado o seu valor. Não significa que a gente vai se tornar asceta. Vai lá para uma caverna e vai abandonar o mundo. Você vai continuar no mundo, lidando com as coisas materiais, tendo suas necessidades humanas, mas agora todas elas vivenciadas em termos de transcendência. Não mais em termos de apego, nem de ilusão de posse. De uso, porque é necessário, sem apego, e sabendo diferenciar claramente a ilusão das coisas, o valor transitório delas e o que é mais importante na gente, que é o valor espiritual. Continuemos. Pois não. Eu acho que também é uma coisa que às vezes acontece, a gente nessa tentativa de querer resolver alguns problemas, às vezes a gente tem a iniciativa de fazer essa mudança, mas às vezes não é uma mudança advinda de um amadurecimento, é mais a sentido de uma fuga. Que aí a gente saber. É isso o grande problema. Que às vezes a gente faz não por amadurecimento, e sim por uma fuga. Que não vai resolver. Infelizmente, no campo religioso se dá muito isso. No campo religioso, infelizmente, se dá muito isso. Às vezes a pessoa se dedica demais à religião como meio de fugir aos deveres de casa. Às vezes a pessoa usa a religião de uma forma a camuflar os conflitos íntimos que ele tem e que ele não tem coragem de resolver. E fica usando a religião de fachada. Para tudo isso é que esses estudos de psicologia de Joana de Ângeles vai na raiz. Ao dizer, para resolver as coisas, tu tem que resolver lá na parte mais profunda tua. Tem que acordar o divino, o eu profundo. E tem que parar de se identificar com a mentira, o transitório e o vicioso. E ter uma experiência transcendental assentada na lógica, na razão, e não no fanatismo ou na alienação, que é como nós temos tentado aqui compartilhar. Bom, desenvolvendo mais a personalidade que a individualidade, que é ver-se mais compelido em manter a aparência
que torna os seus conflitos despercebidos dos demais membros do grupo social, sem que os solucione ou se resolva por enfrentá-los, de maneira objetiva, consciente da sua existência. Essa é a situação que se generaliza no mundo materialista. A pessoa dá mais apoio e atenção à personalidade. A individualidade tem a ver com o eu profundo. E aí vê-se compelido à aparência que torna os seus conflitos despercebidos. É aquele problema de fuga que nós acabamos de analisar aqui. Por dar atenção ao personalismo, ao ego, e por não resolver suas questões internas, usa meios de fuga psicológica, que pode ser a razão, as emoções em descontrole, em desequilíbrio. Tem muita gente que é uma pessoa irritante, irascível, porque ela tenta se proteger de uma fragilidade da personalidade dela, onde ela usa aquela forma aparente de ser dura e de tratar mal os outros, né? Onde um nível de conflitos não resolvidos e que ela não se abre para resolver, faz com que ela tenha uma vida de personalidade conflitiva ou dissociada. Muita gente existe assim. Então, a base, a causa maior disso, qual é? O maior direcionalismo para o personalismo pela sociedade. Há prejuízo da própria individualidade do espírito imortal que cada um é. Posterga, adia, quanto lhe é possível, o autoenfrentamento, pensando em apagar as tendências, os impositivos emocionais não atendidos, que se lhe transmudam em pesadelos ou fantasmas, sempre presentes, não obstante, ignorados. Então, essas pessoas no campo materialista, porque aqui a análise, a partir do slide anterior, enfoca as pessoas que não estão trabalhando esse lado do despertamento do espírito, do eu profundo. Então, essas pessoas adiam ao máximo. O autoenfrentamento, ele tem até a ver com o autoconhecimento. A pessoa não quer parar para pensar quem ela é, quem ela tem sido, porque ela foge dela mesma. Ela tem uma série de atitudes e posicionamentos que ela não gosta, e é como se sentisse obrigada a ter. A pessoa que vive esse nível de conflitos, ela foge do autoenfrentamento dela mesma, que se lhe transmudam em pesadelos, em fantasmas sempre presentes, como é natural. Não são poucas as vezes que pesadelos recorrentes têm os seus pontos de apoio em interferências espirituais ou em comportamentos dissolutos e conflitivos que a pessoa mantém durante o dia. Durante o dia a pessoa é um mar de conflitos não resolvidos e que ela também não quer resolver. De noite, a bagunça continua, acrescentado das interferências espirituais negativas. Aí a gente tem um campo farto para pesadelos e conflitos outros que se dão durante a noite, como acontece com a grande maioria das pessoas. Quantos não há no campo da insônia, da dificuldade em dormir, proveniente dos conflitos espirituais mal resolvidos? Muita gente. E que às vezes, mesmo apelando para remédio, para acelerar o sono, tem dificuldade em dormir. Isso naturalmente seria melhor trabalhado e superado pelo uso da meditação, do autoencontro, do despertamento espiritual nela mesma, para durante o dia ter atitudes, pensamentos e emoções em equilíbrio, harmonizada com o que ela quer, com o que ela pensa. E à noite, consequentemente, ter um equilíbrio
espiritual, de desprendimento, para ter bons sonhos ou bons desdobramentos. Se é vítima de um insucesso de qualquer natureza, econômico, social, emocional, orgânico, logo derrapa na perda do sentido existencial, acreditando que não mais existe motivo para prosseguir, já que tudo se lhe apresenta sombrio e sem roteiro de segurança, às vezes conjecturando sobre a possibilidade da fuga pelo suicídio. É isso que tem acontecido muito à luz do mundo materialista. Porque a pessoa já vive mal, mas é num estado no qual ela suporta. E aí, quando olha, lhe ocorre de acréscimo uma tragédia, que pode ser a perda de um ente querido, uma traição conjugal, um problema mais sério. Pronto, acaba o assunto. Porque a coisa já não ia bem. E quando olha a um choque, um acontecimento, uma ocorrência grave, a pessoa perde o sentido existencial, que, em verdade, se formos aprofundar bem, nem existiria, né? Ou existiria de uma forma muito fragilizada. Continuando ainda, seu penúltimo slide de hoje. Nesse estado de desarmonia interior e de vazio psicológico, os seus são raciocínios pessimistas, masoquistas, porquanto a visão da realidade encontra-se confundida com um transtorno que sempre é temporário, mas que pode assumir significação considerável em razão da importância que lhe seja dada. Então, a pessoa que vivencia um quadro desse, de conflitos pessoais, o que é que mais ocorre? A forma dela pensar e de raciocinar sempre decai para o campo do pessimismo e do masoquismo, de ficar se autopunindo, se autofragilizando. Aonde muitas vezes, enfrentando um transtorno que seria temporário, a pessoa dá um campo de valor a ele como se fosse permanente ou eterno. Toda vez que se desenham sombras perturbadoras nos painéis da emoção, trabalhando contra os valores éticos da existência, dever, trabalho, alegria, inspiração para o belo e o útil, torna-se imprescindível buscar o recurso terapêutico mediante o trabalho interior de renovação dos valores e de ideais esposados. Aqui a gente lembra o comentário que fizemos do texto de Emmanuel, né? Que se referia a trabalharmos a perspectiva das situações do campo interior e exterior, aonde a ação nossa ela é planificadora no trabalho de superação dos conflitos e problemas interiores que ainda queiram persistir em haver. Então, o recado que fica aqui nesse último slide, nós iremos na próxima semana iniciar o capítulo 2, o estudo voltará a ser 4 horas da tarde. Toda vez que se desenha essas sombras que trabalham contra os valores éticos da existência dever, da alegria do trabalho, torna-se imprescindível. Não há outra forma buscar o recurso terapêutico mediante o trabalho interior de renovação dos valores e de ideais esposados. É aí onde a gente resolve a questão pela raiz. Vamos para a prece de encerramento, né? Pedir à nossa amiga Clécia para ser a intermediária da prece para nós.